Isso é daqueles tibetanos do pensamento positivo. Não, de meditação. Seja bem-vindo. Será um evento, comece suas intenções. O senhor me levou para Virgílio para Valladolid, você lembra? Pode ler intenções. Vamos colocar intenções. Todos vocês que estão também pedir Jesus, eu tenho um pedido, tá? Aí pode colocar no seu íntimo, nos pensamentos seus. Intenções da Santa Missa. Pelo nosso país, pela conversão do povo brasileiro, pelo nosso presidente Jair Bolsonaro e todos os governantes, pela empresa Irmãos Passaúra Locações e Irmãos Passaúra Montagem, por todos os colaboradores e seus familiares, por todos os familiares e colaboradores enfermos, por todas as intenções particulares, pelos colaboradores falecidos, pelas almas do purgatório. Na certeza de que Ele sempre nos socorre, clamamos a Deus, a exemplo da viúva persistente da parábola evangélica. Inclinando a nós o seu ouvido, o Senhor se dispõe a atender às nossas súplicas e fazer justiça aos injustiçados. Celebremos o mistério pascal de Cristo, que nos anima a permanecer firmes na verdade e no anúncio do Evangelho. Colocou intenção pela pátria, também, né, para a eleição, porque por exemplo, a senhora ontem, na igreja, me disse que Bolsonaro é anticristo, sabe? Eu aqui na igreja e disse que Bolsonaro é anticristo. Com convicção, sabe? Então, nós temos assim, é que o problema é o seguinte, a gente olhar de maneira mais o que pode trazer para nós o comunismo, o que pode trazer para nós o socialismo, tudo dependerá da sociedade também, porque, por exemplo, divisão da igreja e crise da igreja aconteceu quando o Vaticano pediu ajuda da França, do Carlos Marcelo, ajuda para defender a Itália e o Vaticano. E nós aceitamos, a igreja aceitou, pedimos inclusive ajuda. Só que saiu um convênio que cada Papa de Vaticano, na eleição, tem que ter aprovação do rei da França. E cada rei da França tem que ter aprovação do Vaticano. Sabe? O que acontece? Por exemplo, num município, o padre tinha uma amizade com o prefeito que era católico. Sabe? Fizeram talvez que depois que cada prefeito vai ser aprovado pela autoridade eclesiástica e
cada autoridade eclesiástica vai ser aprovada pelo prefeito. Aí, isso funciona, por exemplo, quando o prefeito, por exemplo, é católico, tem moral. E quando tiver outro que não tem, automaticamente, exatamente no Vaticano, apareceram santos padres políticos, sem valor espiritual da França, sabe? E assim foi. No começo foi tudo bonito, depois, mas afinal de contas, dependerá tudo da sociedade e da educação, gente. A pobreza é efeito da má educação, sabe? Pobreza, sabe? A ignorância, falta de visão, falta de ambição, não tem futuro. É por isso que o comunismo, nos últimos anos, não deu valor para a educação. Ao contrário, quanto mais bagunça, melhor. A gente depois se impõe sistema e também modelos como quer, sabe? Aí, tudo isso nós sabemos também da nossa prática que ser visível aos nossos olhos, sabe? A juventude, nossa criança, né? Vocês não conhecem, mas talvez conhecem, mas nas famílias tem grande problema, problema educacional. Então nós vamos entregar tudo na luz. Vejamos, Jesus nunca sabia. Entrou na política. Nunca. Agora dizem que a igreja deve entrar, não sei. Agora, porque às vezes nós vamos entrar e a geração depois morre com Bolsonaro, entra alguém outro, sabe? Vai estragando tudo, sabe? Então, nós não sabemos. Nós podemos só confiar em Deus, sabe? Nos homens é perigoso colocar toda a confiança. Devemos escolher aqueles que declaram uma moral, Deus em primeiro lugar, claro, em pátria. Eu, como nato na Polônia, quando 68 vi, eu vi que tinha patriotismo, mas tinha bonitas festas nacionais, independência, bandeira, tudo. Depois desaparecia. Depois se tornava feriadão assim, sabe, feriadão. Aí eles faziam a igreja também, porque tinha às vezes um feriadão, começava quinta-feira, sexta-feira, aí tinha quem que tinha problema. Tudo bem. Então vamos entregar tudo na mão de Deus, nossa firma. Vamos, cada um de nós deve bem repensar onde que nós colocamos erro, tá? Então, onde colocamos erro para entregar a cura, libertação nas mãos de Deus, tá? Vamos lembrar dos nossos pais, que eu conheci ainda, mãe ainda vive, os pais passaram na Moreira, mas conheci, eu tenho, ainda como pai eu estava nas construções do santuário, estava lá em cima.
Irineu. Então vamos levantar. A Bíblia bem número Canto 98. 98. Eu vi a voz do vento chamando sem cessar. Eu vi a voz do vento mandando esperar. A decisão é tua, a decisão é tua. São muitos os convidados, são muitos os convidados, quase ninguém tem fé. Eu vi a voz de Deus chamando sem cessar. Eu vi a voz do mundo querendo te enganar. A decisão é tua, a decisão é tua. São muitos os convidados, são muitos os convidados, quase ninguém tem fé, quase ninguém tem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus nosso Pai, de Jesus Cristo nosso Senhor, estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Nossa linguagem com Jesus Cristo é uma linguagem de misericórdia. Nós precisamos da misericórdia de Jesus. Ele espera de nós arrependimento dos nossos pecados. Espera sempre com saudade. Nada, não tem outro interesse de esperar por nós. Nos acolher, consolar, iluminar, revestir pelo seu próprio exemplo numa virtude que se chama humildade. Aos humildes Deus ajuda. Deus dá graça. Qualquer pecado que seja, Ele nos acolhe. Delicadamente fala para nós onde cometemos nosso erro. Abre seu coração para nós. Com aquele pai que esperava com saudade a volta do seu filho. Sempre a janela da casa aberta. Podemos imaginar que clima invadiu o coração daquele pai. Nosso encontro mais cordial
mais emocionante e sempre com Jesus, cujo amor, como diz uma ladainha, amor e flor, então, e a misericórdia ao fruto. Ato penitencial número 77. 77. tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados, nos conduza à vida eterna. Amém. Cantamos glórias a Deus com o canto 125. 125. Vai Deus,
Deus, nosso Senhor, exaltado e bendito, com alegria e com amor. Exaltado e bendito, alegria e com amor. Tudo ouve o Pai, o Filho e o Paráclito. Tudo ouve o Deus e Trino, pelos séculos até. Exaltado e bendito, alegria e com amor. Exaltado e bendito, alegria e com amor. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, dai-nos a graça de estar sempre ao vosso dispor e vos servir de todo o coração por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra. A Palavra de Deus, fonte de sabedoria, nos motiva a erguer nossas mãos, pois o Senhor não deixa de ouvir a oração perseverante, estressante e alimento da fé em meio ao conflito. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, os amalecitas vieram atacar Israel em Rafidim. Moisés disse a Josué: escolhe alguns homens e vai combater contra os amalecitas. Amanhã estarei de pé no alto da colina, com a vara de Deus na mão. Josué fez o que Moisés lhe tinha mandado e combateu os amalecitas. Moisés, Arão e Hur subiram ao topo da colina. E enquanto Moisés conservava a mão levantada, Israel vencia. Quando baixava a mão, vencia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés tornaram-se pesadas. Pegando então uma pedra, colocaram-na debaixo dele para que se sentasse. E Arão e Hur, um de cada lado, sustentavam as mãos de Moisés. Assim, suas mãos não se fadigaram até o pôr do sol. E Josué derrotou Amaleque e sua gente a fio de espada. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor é que me vem o meu socorro, do Senhor que fez o céu e fez a terra. Do Senhor é que me vem o meu socorro, do Senhor que fez o céu e fez a terra. Eu levanto os meus olhos para os montes, de onde pode vir o meu socorro? Do Senhor é que me vem o meu socorro, do Senhor que fez o céu e fez a terra. Do Senhor é que me vem o meu socorro, do Senhor que fez o céu e fez a terra. Ele não deixa tropeçarem os meus pés, e não dorme quem te guarda e te vigia. Oh não, ele não dorme nem cochila, aquele que é o guarda de Israel. Do Senhor é que me vem o meu socorro, do Senhor que fez o céu e fez
faz feito o sol durante o dia, nem a lua atravesse toda a noite. O Senhor é que vem meu socorro. O Senhor que fez o céu e fez a terra. O Senhor te guardará de todo o mal. Ele mesmo vai cuidar da tua vida. Deus te guarda na partida e na chegada. Ele te guarda desde agora e para sempre. O Senhor é que me vem o meu socorro. O Senhor que fez o céu e fez a terra. Segunda leitura. Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, permanece firme naquilo que aprendestes e aceitastes como verdade. Tu sabes de quem o aprendeste. Desde a infância conheces as Sagradas Escrituras. Elas têm o poder de te comunicar a sabedoria que conduz à salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para argumentar, para corrigir e para educar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e qualificado para toda boa obra. Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de vir a julgar os vivos e os mortos, e em virtude da sua manifestação gloriosa e do poder do reino, eu te peço, com insistência, proclama a palavra, insiste oportuna ou inoportunamente, argumenta, repreende, aconselha, com toda paciência e doutrina. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Canto para aclamação Evangelho 540. Canto 540. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas.
Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre, nunca desistir, dizendo: numa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz, pedindo: faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim ele pensou: eu não temo a Deus, não respeito homem algum, mas esta viúva já me está aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça, porque para que ela não venha agredir. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz este juiz injusto. E Deus não fará justiça para seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentemos. Estamos convidados para perseverança na oração. Essa primeira leitura, por exemplo, o livro de Êxodo, que Deus mandou segurar umas varas, que significava uma colaboração indispensável nessas lutas contra amalecitas. Este gesto parecia um simples gesto, mas neste gesto Deus mostrava seu poder. Como podia mostrar? Certas cerimônias, e na igreja nós temos algumas cerimônias que significam a graça de Deus, a graça do sacramento. Também depois, quando Moisés já não conseguia aguentar, manter braços abertos, aí escoraram os cotovelos dele, as mãos dele com pedras. Também a graça de Deus foi com este gesto. E nós podemos ter na vida nossa também mesmas situações. Estou pedindo, para Deus parece que não me escuta. A decisão pertence a Deus. Eu lembro, por exemplo, que vim para o santuário, que alguns de vocês conhecem lá. Nós recebemos, a igreja recebeu 20.000 metros quadrados com uma conversa que eu tinha na hora de almoço com a Maíba.
E ela me perguntou, porque terreno lá era dele, se eu namorava aquele terreno lá. Já fez 60 mil metros quadrados, tá? Eu quis comprar, mas não havia dinheiro. Trabalhava na Sagrada Família junto com o Aloysio lá, ele também, como músico, trabalhava lá de 83 até 94. Estávamos juntos. Yeah? Então, parece que isso caiu do céu. Mas tem outra, não, com certeza ela disse, foi festa do Sagrado Coração de Jesus. Eu frequentemente celebrava missa lá, com o Padre André também. Aí eu brinquei, parece, o senhor não vai construir santuário? Bom, eu disse, se a senhora me dá esse terreno, eu vou construir, que não tem terreno. Eu sabia que para santuário precisa ter um espaço para carros, para ônibus, às vezes. Então, e o que aconteceu? Em 1993 e 92, ela disse que amanhã vou levar caso para conselho. Aí, na segunda-feira, porque sempre caía Sagrado Coração de Jesus de um geral, sexta-feira. Aí, eles aprovaram, a Madre de Roma aprovou, e caiu nas mãos minhas 20 mil metros de terreno. Mas eu também não tinha dinheiro, precisava aplainar o terreno. E dia 24 de julho de 1994 foi celebrada a primeira Santa Missa no campo. Nós achamos um assento aí, e o campo era assim, aclive. Não havia um tempo onde nós ganhamos, não havia a terra assim ganha. Então eu precisava aplainar terreno. Aí apareceu Dona Madre Clélia, lembro, prefeito greca, para resolver alguns problemas da região. Aí as irmãs me chamaram, padre, o senhor poderia vir lá naquela reunião, pode ser que ele vai ajudar alguma coisa. Eu precisava ser aplanado. Aí eu falei com o Greca, naquela reunião, lembro, ele me disse, então o senhor escreve uma carta, eu vou mostrar para os vereadores, para a prefeitura. Eu escrevi uma carta, levou o diácono agora, o Tadeu, que trabalhava na prefeitura, e o prefeito me disse que esta carta é muito religiosa, padre. O senhor coloque mais aspectos sociais, porque talvez eles não vão aprovar. Eu sei, ele disse, eu sei, entendo, senhor, porque a igreja, mas melhor assim, dizer um pouco menos religião, tá? Os pobres, tá? E então veio a segunda carta, e ele me voltou a carta e disse, padre, ainda menos religião. Tá? Menos religião, mais social. Eu quero colaborar com o senhor. Tá? E eu ainda, e terceira carta ainda escrevi. 3 vezes, com insistência, eu podia, assim,
perder paciência, não sei o quê, eles não vão dar, estão me inoculando a pena. Mas, terceira carta eu escrevi e foi aprovado. A nossa persistência diante de Deus também deve ser nesse sentido. Às vezes, nós podemos até, Deus não quer me escutar. Nós temos que ter perseverança diante de Deus. Antes de primeira Santa Missa Campal, eu já fui assaltado lá 2 vezes. Porque celebrei Santa Missa numa capelinha nossa do Perpétuo Socorro de Madeira. Eu trabalhei na Misericórdia Divina 10 anos já na Sagrada Família. Eu não fui nesse sentido assim. Eu já conhecia o valor da Misericórdia Divina como nós conhecemos. Porque nós vivemos só por curso da Misericórdia Divina ainda. E fui assaltado primeira vez, primeira Santa Missa celebrei, levaram-me 3 cálices, mas sem hóstia, 3. Aí eu emprestei um outro cálice de Sagrada Família, de vidro. Naquele tempo os ladrões caçavam, pensavam que era ouro, como aqui, pensavam que era ouro. Aí foi na outra ainda Santa Missa, e para mim isso, me custou muito. Né? Também foi assaltado ainda um barracão lá, então levaram as coisas, sabe? Então, começou uma via sacra, sabe? Via sacra. Às vezes, nós temos também, como esses amalecitas que estavam invadindo os judeus, mas eles receberam uma instrução para fazer exatamente isso. Enquanto lá na altura, numa colina, as varas eram levantadas e eles venciam. Senão, eles caíam, foram dominados pelo adversário. Nós temos segunda leitura. São Paulo, que, como ele fala, gente, aqui, vocês, como ele, na segunda leitura, insiste para o filho dele, o filho espiritual, né? Olha, reino de Deus construído pela palavra de Deus. Olha, insiste oportuna e importunamente, argumenta, repreende, aconselha com toda paciência e doçura, sabe? Ele não convida para uma briga, ele convida para uma insistência, para uma perseverança, sabe? Usar todos os momentos, todos os motivos possíveis. Às vezes, alguém pode ser convertido. Eu já converti uma jovem com uma barra de chocolate, sabe? Aquela. Dei para ela por ocasião. E ela parece que nunca recebeu nada de ninguém. E ela me diz, por causa de chocolate, eu gostei tanto daquele padre, eu vou na igreja dele. Sabe? Às vezes, uma insignificante gesto pode ser convertido por sua bondade, né? Por sua misericórdia. Porque isso fala muito alto ao nosso coração. Nossa, assim, de sensibilidade nesse sentido, nossa emoção, sabe?
que, através destas emoções, nós podemos cometer grandes erros e nós podemos fazer grandes coisas também. Tá? Não podemos ignorar esta parte, sabe? Nós queremos só se tratar com frieza, sempre com tristeza, mas aí vamos criar um clima de Alasca, sabe? Um clima frio. Sabe? Aí nós somos convidados para isso, como essa viúva incomodava aquele juiz. Sabe? Ele já até tinha medo que vai apanhar nela, sabe? Aí vou fazer para se livrar dela. Mas Jesus disse que Deus não vai nos tratar assim, que não tem medo de Deus, não respeita ninguém, Ele é dono de tudo, sabe? Aí às vezes nós podemos também aplicar esse clima à nossa convivência. Então sempre vamos contar como queremos contar, que Deus olhe para nós com carinho, com calma, com acolhida. E nós também somos convidados para esse estilo da vida. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho e nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu do seu Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de visitar os filhos dos mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Agora vamos a misericórdia, Jesus misericordioso, apresentar nossas preces. Irmãos e irmãs, o Senhor pediu que rezássemos sem desanimar. Acolhendo seu convite, apresentemos-lhes nossa súplica dizendo: Senhor, venha a nós o vosso reino. Pela Igreja, para que seja sempre uma comunidade de oração, em que as pessoas possam fazer experiência com Deus e reunir forças para a caminhada diária. Roguemos ao Senhor. Senhor, venha a nós o vosso reino. Pelos governantes e pelos juízes, para que hajam com justiça e ética, e sejam sensíveis ao clamor dos pobres e marginalizados da sociedade. Roguemos ao Senhor. Senhor, venha a nós o vosso reino. Pelos que não rezam, para que descubram a oração como caminho para um autêntico encontro com Deus. Roguemos ao Senhor. Senhor, venha a nós o vosso reino. Pelos que se dedicam ao estudo e ao anúncio da palavra de Deus, para que estejam sempre abertos às suas inspirações para a prática da justiça, para o amor, a verdade e para o cuidado com a vida. Roguemos ao Senhor. Senhor, venha a nós o vosso reino. Pela nossa comunidade, para que seja fiel e perseverante na oração, comprometida com a vida do povo mais sofrido. Roguemos ao Senhor. Senhor, venha a nós o vosso reino. Pelos desempregados que ganham, não tem mais, tem frequentes queixas desse tipo, pedidos. Também alguém disse que recebeu emprego da paróquia lá, mas disse que está ganhando muito pouco no outro emprego e tem dificuldades de manter família. Também tem os doentes que sofrem muito, depressionados, tem gente depressionada, muito.
que Jesus, em sua misericórdia, socorre todos que necessitam ajuda dele. Roguemos ao Senhor. Senhor, venha a nós o vosso reino. Tudo isso vos pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. Sentemos. Então, comunhão quem vai oferecer? Santo 191. Vamos para as oferendas 191. Receba, ó Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do teu nome, para a nossa fé e teu santo. Dai-nos, ó Deus, viver os vossos dons, servindo-vos com liberdade, para que, purificados pela vossa graça, sejamos renovados pelos mistérios que celebramos em vossa honra. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor esteja convosco. Amém. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Nós reconhecemos ser dignos da vossa imensa glória, vir em socorro de todos os mortais com a vossa divindade e servir-vos de nossa condição mortal para nos libertar da morte e abrir-nos o caminho da salvação. Por Cristo, Senhor nosso, por Ele, os anjos celebram a vossa grandeza, os santos proclamam vossa glória,
concederem também a nós associarmos aos seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, essas oferendas, derramando sobre elas vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. santificai a nossa oferenda, Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças, e o partiu, deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós nos oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos que nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós o socorro toda a vida. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, nosso Bispo Antônio, todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs
que morreram na esperança da ressurreição. E todos que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa paz. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós nos pedimos, tende piedade de todos nós. Dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convite dos eleitos. Não disse aqui também que Maria, Virgem Maria, Mãe de Deus, e é esposo dela São José, que ainda não tinha, mas já vocês têm. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Esta oração nos sempre lembra de uma grande verdade, que nossa morada está planejada no céu, onde mora nosso Pai misericordioso. E esta oração que nos ensinou o Filho dele, Jesus Cristo. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vós é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, que eu vos deixo a paz e vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Tende piedade de nós, Cordeiro de Deus, que tirai o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz de quem nele encontra seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entrei a morada, mas dizei uma palavra e sereis salvo. Canto para a Santa Comunhão, 563. 563.
63.
nós vamos hoje terminar, depois da celebração, com o canto Nossa Senhora Aparecida. Porque dia 12 tivemos grande festa da festa padroeira da nossa pátria. Então nós vamos terminar com aquele canto. Conhece, né? Não, 56. 56. Então, depois, como canto final. Agora vamos fazer uma oração litúrgica última, depois vamos receber a bênção para nossos trabalhos. Sem mim nada podereis fazer. A gente pode se mexer muito, correr muito, às vezes essa corrida não rende para nós nada, ainda gera mais bagunça e mais confusão. E trabalhar com paz, calma, repensando tudo, colocando coisas no seu devido lugar, parece que outra coisa aconteceu na nossa vida e na comunidade. Foi bonito tanta gente veio. Ok, ótimo. E vi também saber sempre Jesus que quer nos reunir ao lado do céu para nos dizer alguma coisa. Sempre cultivem na vossa vida momentos de silêncio. Ter um encontro assim, não formal, sabe, frio. Tente sentar com Jesus um dia, conversar com ele sinceramente sobre a sua vida. Não só ler textos, mas colocar-se de maneira como amigo ao lado do amigo. Vai ouvir mais e vai dizer também mais. Alguém podia nos ler ritos finais? Eu faço mais. Tem ritos finais aqui. Bom ouvir aquilo que o outro sabe. Quem queria ler para nós ritos finais? Com tudo bem. Aqui ou ali? Aqui. Onde você está? Tudo bem. Ritos finais. Todos sentimos momentos de cansaço e desânimo, sobretudo quando nossa oração parece ineficaz. Mas Jesus tranquiliza-nos. Diversamente do juiz desonesto, Deus atende seus filhos de modo imediato. Embora isto não signifique que o faça segundo os tempos e modos que gostaríamos. A oração não é uma varinha mágica. Ela ajuda a conservar a fé em Deus, a confiar nele até quando não compreendemos sua vontade. Papa Francisco. E São Francisco. Oremos. Dai-nos, ó Deus, colher os frutos da nossa participação na Eucaristia, para que, auxiliados pelos bens terrenos, possamos conhecer os valores eternos por Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Estendei, Senhor, sobre os vossos fiéis a vossa mão protetora.
para que vos busquem de todo o coração, mereçam conseguir o que vos pede, por Cristo nosso Senhor. Amém. Não esqueçam que tem uma confraternização na mesa da refeição. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. E em paz, Senhor, vos acompanhe. Graças a Deus. Deus nos abençoe. Nova semana praticamente começou. Canto 56. Graças demos a Senhora, que sem Deus escolhida, para Muito obrigado. Agora, podemos dar o Chico e irmão.